Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Fala, meus queridos alunos! Voltamos aí para dar continuidade em terceiro bloco da nossa matéria de governança corporativa. Lindo, paramos ali em conflitos de interesse no último bloco e agora chegamos no código de conduta, muito importante também, tá? Bem tranquilo, isso aqui vocês não vão errar caso apareça. É mais fácil as provas te cobrarem o próprio código de conduta. Como assim, Vinícius? Os códigos de ética, tá? Então a prova vai lá te falar, vai te dar um código de ética em específico. Se for um concurso federal, o clássico, né, é o decreto 1171, tá? Do governo federal, que versa justamente o código de ética dos servidores públicos civis da União. Tá bom? É o famoso código 171, que a gente brinca, né? Então é 1171, que é o código de ética do servidor público federal. Tá belezinha? Mas aí depende do seu órgão, depende da empresa, às vezes ela tem um código específico de ética, de conduta, e aí ela vai te disponibilizar lá, se for o caso, se ela quiser cobrar. Lindo? Vem comigo. Código de conduta, né? Além do respeito às leis do país, consequentemente, óbvio, né? Toda organização deve ter um código de conduta que comprometa administradores e funcionários. O documento deve ser elaborado pela diretoria de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração, por este aprovado. O Código de Conduta deve também definir responsabilidades sociais e ambientais, deve refletir adequadamente a cultura da empresa e enunciar com total clareza os princípios em que está fundamentado. Deve ainda apresentar caminhos para denúncias ou resoluções de dilemas de ordem ética. Então, nós temos lá os conselhos de ética, né, onde você pode entrar lá com as representações devidas em algum servidor que tenha cometido alguma infração ética, e aí temos lá as penalidades. No caso do decreto é só a censura, né? Enfim, não vou aprofundar nisso, isso é ética na administração pública, é outra viagem. E aqui está no ambiente corporativo, que é a mesma coisa. A empresa vai ter que disponibilizar um código de ética, um código de conduta, né? O que é permitido no trabalho, o que é tolerado, o que não é tolerado, quais são as infrações, quais são os seus deveres, obrigações, responsabilidades, aquilo que você não pode fazer em ambiente de trabalho, tudo isso. Fora que você vai aprendendo dia a dia mesmo com a cultura da empresa, como ele fala aqui, né? A refletir adequadamente a cultura. Conforme você vai convivendo, você vai vendo esses padrões, aquilo que pode, aquilo que não pode, se a empresa é mais tradicional, se a empresa é mais moderna. Enfim, você vai tendo essa noção da própria cultura, e o código de ética é aquele documento formal que acaba formalizando, né? Informando tudo aquilo que é permitido, aquilo que é seu dever, quais são os seus deveres e suas obrigações e qual deve ser o seu comportamento ético. Aqui ele falou, né, a responsabilidade social que você deve ter, a responsabilidade ambiental, porque você, de uma certa forma, representa a sua empresa, sabe? Então, certas opiniões, certas coisas que você possa fazer na sua vida particular prejudica, sim, a sua vida funcional. Isso é muito defendido lá no Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, né? Então, assim, por que, Vinícius? A minha vida particular influencia, sim, na minha carreira profissional. É aquele negócio, todo mundo sabe onde eu trabalho, meus amigos, os vizinhos, né? Imagina, vamos supor, Vinícius, te encontrei bêbado, chapadão, loucaraço de cachaça, igual um cachorro lambendo sarjeta. Isso é legal? É bonito? Não. Você pode me denunciar de uma certa forma? Sim. Isso aí é uma infração ética. Eu estou traindo, né? Eu estou ali, como é que chama? Eu não estou velando pelos os valores da administração pública. Eu sou um servidor de uma certa forma. Então tem coisas que não dá para você associar. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Teve uma menina, né? Uma policial militar no Rio de Janeiro, que ela estava fazendo esses vídeos de TikTok, né? Vídeo de TikTok. Aí acho que era chama teu vulgo malvadão. Um malvadão lá, o vai malvadão. Aí era no começo dessa trend aí do TikTok. E aí o que ela fez? Ela da PM, aí aquele padrão carioca, ela estava dançando lá, shortinho. Só qual foi o problema que ela arrumou? Ela gravou, aí chama teu vulgo malvadão, não sei o quê, aí ela com a pistola aqui. Aí ela fazendo aquela paradinha do TikTok lá, parará, só que ela estava com uma garrafa de álcool, uma Heineken, né? Uma garrafa de cerveja na mão. Ela estava na folga, não estava fardada, tá, gente? Ela estava na folga dela, estava em casa. E aí ela filmou esse TikTok, ela é uma policial militar, botou a pistola na cintura para mostrar que ela é polícia, e aí ela fez o vai malvadão lá, e ela fazendo os passinhos do TikTok, o lá, pá, não sei o quê, e aí
com a garrafa de cachaça na mão. Dentro do padrão do órgão policial, o Código de Conduta, diz que você bebendo, você não pode estar armado, tá? Não é para misturar a arma com álcool. Geralmente a probabilidade de dar uma merda, uma confusão é sempre alta. Ah, Vinícius, mas ela estava em casa, estava num momento de descontração. Eu concordo, sem problema nenhum. Ela estava em casa, ambiente controlado, cervejinha dela, final de semana curtindo, mas cometeu uma infração ética, respondeu lá de acordo com o órgão de controle interno da PM, né, a corregedoria, acabou abrindo um processozinho para investigar a conduta da servidora. Porque qual foi o problema? Se ela manda o TikTok armada, louca de cachaça em casa, a sociedade não tá nem aí. Qual foi o problema? Ela gravou e jogou na internet. Jogou na internet é público, né? E aí é uma servidora que representa um órgão. E aí deu esse problema aí, esse padezinho, tá? Não sei qual foi o final da história dela, mas repercutiu muito lá no Rio de Janeiro na época, né? E aí você sabe como é que é a mídia, o pessoal também é chato pra caramba. Ela não tava na balada, não tava armada dando tiro pro alto, enfim, tá bom? Tem coisa pior aí pra se preocupar, mas conduta ética, tá bom? É um exemplo para vocês aí. Tenho várias histórias, mas não posso falar. Algumas eu não posso falar. Beleza, meus amores? Tá aí para vocês. Então, esses dilemas, essas questões éticas são importantes no ambiente corporativo, muito importante. Então, lembre-se sempre disso. Você representa o seu órgão. Não é legal passar na rua e me ver lá, chapadão, loucaraço de cachaça, beijando o cachorro na rua. Eu beijo o cachorro sem estar bêbado, tá? Só para deixar vocês cientes. Mas bêbado fica pior ainda, né? Então, é isso, tá? Tomem cuidado com isso, porque você representa o órgão e alguma miséria pode te denunciar e aí você vai passar por esses processos éticos. Isso eu estou jogando no setor público. Cuidado que essa pegadinha é clássica em prova. A banca vai te contar uma história e vai tentar te induzir que a sua vida particular não tem nada a ver com a sua vida profissional. Mentira, tem sim, tá? Você tem que zelar pelos princípios, valores da administração, a honra do órgão, tem tudo isso, você representa. Qualquer escândalo que você esteja envolvido, você acaba respingando, principalmente que é da área policial, né? Aí os servidores policiais ou que trabalham na polícia, isso aí é complicado. Na área de segurança pública, né? Vamos dizer assim, no geral. Então, tem todo essa pompa, esse status, esses valores, esses princípios que dá esse zelo, né, com a instituição, com o nome da instituição, o militarismo, enfim, por aí vai. Qualquer órgão público, né, tem esses valores republicanos e tudo mais, você representa o Estado e você é um exemplo de uma certa forma, né, não fica legal, tá bom? Então tá aí para vocês esses códigos de conduta, aqui vocês só jogam para o setor privado, é a mesma coisa. E aí, ó, a abrangência do código, né, o código de conduta deve abranger o relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores, demais partes interessadas, que são os stakeholders. Os conselheiros e executivos não devem exercer sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros. Isso aqui é óbvio, também está lá nas regras deontológicas do decreto 1171, das vedações também, está isso lá. O conselheiro, o executivo, o cara que é o bichão, o presidente, ele não pode exercer a autoridade dele para te coagir, para benefício próprio. Quer ver um exemplo bom que sempre aparece em prova? Deixa eu ver aqui. Tem isso, ó, todo servidor é obrigado a cumprir as ordens, né, dos seus superiores hierárquicos. Isso é normal, isso vem da hierarquia, vem da autoridade. Já estudei isso com vocês lá em gestão de pessoas. Porém, eu não sou obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais. Vocês estudam isso em penal, em administrativo, constitucional, toda hora aparece. O servidor ele tem que cumprir as ordens, sim, desde que elas não sejam manifestamente ilegais, para fins escusos. Quer ver um exemplo bom que aparece muito em prova e que acontece muito na vida real? Diretor de presídio. O diretor de presídio vai lá e pega o preso, o cara que está preso lá, o detento, aí ele leva para casa para capinar um lote. Ô, meu irmão, tá fazendo o que aí? Tá aí? Não, vem cá. Vamos lá em casa lá para tu capinar um lote, pintar uma cerca para mim, pintar um muro. Pode fazer isso? Claro que não. Ele está usando do cargo dele, tá, da autoridade dele, para um benefício próprio. É igual estar aqui na empresa, eu sou um delegado, sou um diretor, sou não sei o quê, aí vira assim, fulano, pô, meu computador lá em casa deu problema, eu pego o cara do TI da minha empresa. Ó, meu computador lá em casa deu problema, no horário de trabalho dele. Ó, meu computador lá em casa deu problema, baixou um vírus lá, vamos lá em casa, tu vai formatar o meu computador. Tá certo? Tá errado. É uma falta ética. Eu estou tirando o cara da função dele de trabalho para fazer um serviço particular para mim. Ele não vai ganhar nada mais por aquilo ali. Eu ainda vou meter o caô que ele está no expediente. Ah, se está no expediente, ele está trabalhando, a empresa é minha, faz o quê? Não pode. A função dele é na empresa, não é na sua casa.
tá? Então, o concurso público adora montar essas historinhas e dar esses exemplos. Aqui é um exemplo de abrangência do código, né? Quem tem poder não pode usar do poder para fins escusos, não esqueçam disso, tá bom? Tá aí para vocês. Uso de informação privilegiada também é um problema, né? Insider information. Tá aí para vocês. O código de conduta deve enquadrar como violação ao princípio básico da equidade ou uso de informações privilegiadas para benefício próprio ou de terceiros. Tem isso no Código também do Serviço Público Federal, né? Tem lá no Código de Ética. A gente não pode usar da função para ter acessos a informações sigilosas e divulgar essas informações, né? Então, vamos supor, eu, por exemplo, eu trabalho lá, dependendo do processo, com informações sigilosas. Eu não posso vazar informações. O controle migratório, obviamente, é um trabalho muito sensível. A gente acaba tendo informações da vida de vocês. Então, o que é legal na Polícia Federal também é que tudo isso é auditável, tá? Qualquer sistema que eu acesse lá, que eu acabe pesquisando ou fazendo a pesquisa, o setor de tecnologia da informação vai estar ciente. Ó, o Vinícius consultou isso aqui tal dia, tal hora. Ele teve aqui, ele olhou. Dependendo, já teve casos, isso aqui é um fato entre a gente, dependendo do que vocês consultarem, vocês não têm nem acesso. O telefone de Brasília já toca na sua sala, tá? Teve um caso lá de um colega que foi isso. Ele pesquisou um nome e esse nome estava sendo investigado, tá? E aí ele jogou lá, era o nome da situação, e ele pesquisou no sistema para saber do cara. Quando ele pesquisou, não deu nem 2 minutos. Tocou o Big Fone. O Big Fone, blum, aí quando ele atendeu, alô, o ramal nosso lá, era um maluco da inteligência lá de Brasília. Meu irmão, você está consultando esse boneco por quê? Aí já era, né? Tocou o Big Fone, só a voz. Atenção, você, servidor, tá? Já o quê? Aí a gente é assim, ixi, Deus que me livre. Então, tocou o Big Fone na hora. Era um caso ali sigiloso, era uma pesquisa que aí são níveis de senha, né? Só vai acessar quem tem aquela classificação ali para ver a respeito daquele camarada, porque pode haver vazamentos, pode haver danos, né? Informações privilegiadas ali, e a gente sabe que isso acontece, tá? Isso é algo que é muito difícil. Então, como diria o filósofo contemporâneo, né? O filósofo contemporâneo, tio Ben, tá? O tio do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não esqueçam disso, tá bom? Então, se você tem acesso a essas informações, tenham essa ciência que, óbvio, além de ser uma falta ética, isso é crime, tá bom? Eu não estou nem entrando no lado penal da coisa, não vou nem ir lá no penal. Vamos aqui só na parte ética. A parte ética ainda é, ó, mamão com açúcar, tá bom? A pena é bobeirinha, a pena é um carinho em você, né? É a bendita da censura. Então você toma uma censura e isso te prejudica em algumas situações funcionais, né? Promoção e tudo mais. Na parte ética é só isso. Agora na parte penal, se tu vazar aí uma informação privilegiada, inserir dados falsos, enfim, meu irmão, a cadeia boa que você vai tomar no lombinho, tá bom? Então tem essa responsabilidade quando vocês forem servidores, tá? Não posso usar de informações privilegiadas para meu benefício próprio ou para terceiros, tá bom? A organização deve também dispor em documento específico sobre os procedimentos a serem observados para evitar ou punir o uso indevido de informações. Então nós temos diversas leis aí que versam sobre o trato das informações, né? Nós temos a lei de acesso à informação, nós temos aí agora a lei de... Oh meu Deus, fugiu agora o nome dela. A lei de dados, né? De proteção de dados. Tem todas essas leis, essa preocupação do governo em regulamentar isso direitinho, né? A lei de proteção de dados, a lei de acesso à informação, tudo isso para o cidadão ter noção dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades, tá? E do servidor também, principalmente o servidor. Tá aí para vocês. Então, avancei. Principais benefícios da governança corporativa. Então, obviamente, né, ela tem os seus benefícios. Vem aí, ó, converter princípios, missões, valores e outros conceitos abstratos em ações concretas e efetivas. Temos aí, ó, alinhar os interesses, né, dos diversos stakeholders com acionistas e executivos para que se definam os melhores objetivos estratégicos para a organização. Descentralização da tomada das decisões, tá bom? Estratégicas e mais transparência e sua motivação. Preservar, né, o valor da organização em longo prazo, garantindo sua longevidade econômica de forma
sustentável, lindo. Promover uma gestão organizacional de qualidade, que facilite o acesso aos recursos, às fontes de financiamento necessários para o seu crescimento, melhoria da imagem da empresa e valorização de sua marca. Temos aí, em empresas familiares, promover a capacitação e a escolha de herdeiros e administradores adequados para o negócio. Como você pode ver, os benefícios da governança corporativa são realmente importantes, mas como promover essa cultura na empresa? Temos aí, né, o 9 passos, são 9 passos para fortalecer o compliance, né, e a governança corporativa. O termo compliance, marca. O termo compliance, muito importante, porque a prova vai te perguntar justamente o que é o compliance, ou ela vai botar nas alternativas o termo compliance. E se você não sabe o que é, você vai ficar na dúvida entre o termo que a banca quer saber e o que é compliance. Então, é um termo que aparece muito em prova. Aparece governança, compliance, governabilidade, accountability, aparecem essas palavras direto. Então, tem que saber o que é o compliance. Vem comigo. O termo compliance tem origem no verbo inglês to comply. To comply, que significa agir de acordo com uma regra. Já coloca aí, agir de acordo com uma regra. Isso é compliance, está dentro da conformidade dos padrões que aquela regra estabelece. Isso é compliance. Não deem-se mole, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Uma instrução interna, uma regra, uma instrução interna, um comando, um pedido, ou seja, estar em compliance é estar em conformidade. Com quem? Com as leis e regulamentos. É isso que a prova vai te perguntar. Sejam as leis e regulamentos externos e internos. Obviamente, você tem que estar seguindo a legalidade das coisas, né? O Código Penal, tudo isso você tem que estar bonitinho. Você não pode fazer besteira fora na sua vida, né? E dentro da empresa também. Então, isso é o compliance. Está de acordo, em conformidade com leis, regras, instruções internas, comando, tudo isso envolve o compliance. Portanto, manter a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores de acordo com as atividades desenvolvidas pela sua empresa, bem como dos regulamentos internos, principalmente aqueles inerentes ao seu controle interno. E tá aí para vocês, né? Então o que é o compliance? Faz aquele coração aí, ó. Compliance é estar em conformidade com regras, padrões, o controle, com regulações, né? Com a transparência, com as políticas, com a lei e com requerimentos, né? Com ordens e por aí vai. Tá aí para vocês, meus amores. Isso é o compliance, é estar em conformidade, respeitar todos esses sistemas aqui. O termo compliance tem origem no verbo to comply, mais uma vez, né? Acabei repetindo aqui, tem origem no verbo to comply e significa agir de acordo com uma regra, ou uma instrução interna, ou um comando, ou um pedido. Ou seja, estar em compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos, sejam externos e internos. Mais uma vez, sempre bom reprisar aí, mas é um slidezinho que vocês podem ignorar, porque eu repeti sem querer. Em um artigo publicado pela Harvard Business Review, foram definidos, né, 9 passos para fortalecimento da governança nas organizações. Quais são esses 9 passos, meus amores? O tom que vem de cima, né? O tom que vem de cima, disseminando a cultura do compliance. Então, o tom que vem de cima é a ideia do gestor maior, né? Lá do conselho diretor, do presidente, baixar a ordem, né? E implementar o compliance de cima para baixo. Seria o quê? Uma forma top-down, né? De cima para baixo. É para vocês. Até porque, voltando aqui, desculpa, até porque o gestor maior, ele é o maior exemplo que tem. Já viu aquele papo? Já viu aquela pessoa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Já viu aquela pessoa que quer te dar sabão, mas tu vê a pessoa fazendo a mesma coisa que ela está criticando? É isso. Se a pessoa vai lá e não te dá o exemplo, se a pessoa quer te dar lição de moral e ela tá mais suja que pau de galinheiro, você não respeita. Você respeita?
Não, aquela pessoa não te passa credibilidade. Então os gestores maiores são os exemplos. Se eles não dão um exemplo, já era, ninguém vai seguir, vira bagunça. Então o compliance ele vem de cima para baixo. Os gestores devem respeitar as regras que eles mesmos criaram, né? Não é porque eles são os donos ou os diretores ou que, enfim, que eles estão fora de cumprirem as regras, né? Então tá aí para vocês, beleza? Então vem de cima esse compliance. Então, ó, implemente a área, demonstre os benefícios e elimine os mitos, né, para obter apoio. Ó, forme o time, busque as pessoas certas e os recursos adequados. Mapeie e monitore. Acompanhamento, né? Estabeleça metas de redução de riscos. Comunique e treine, né? Essa aqui é a função do gestor, né, do líder. Promova a transparência. Dê voz a todos. Então, isso aqui é empoderamento, né? Então, ó, garanta um canal de denúncias, investigue, resolva e reporte. Calibre as condutas, incentivos e sanções. Então, ó, tem incentivos, que são as recompensas, né? E as sanções, quando toma esporro, né? E os mecanismos-chave. Temos aí, avalie e evolua, estabeleça critérios de métrica e promova melhorias no seu programa. E por fim, né, o 9, prove que você tem um programa. Fórmula de sucesso e abrandamento de sanções. Tá aí para vocês. E aí, finalizamos esse nosso assunto muito maneiro, muito legal, que pode aparecer na sua prova, meus amores, que é a governança corporativa e o compliance. Então, estudem direitinho, como nós vimos o conceito de compliance, não confundam lá os 4 princípios o conceito de governança corporativa, estudem, despenquem em prova, tá? Não confundam, né? Não confundam os princípios da governança corporativa, que são 4, com os 6 pilares da governança corporativa. Despenquem em prova, as bancas gostam de inverter isso, tá? Termos como accountability, termos como compliance, vai aparecer na sua prova. Às vezes, se a prova for de múltipla escolha, vem lá o termo na letra C, compliance. Se você não souber o que é, já era. Você vai ficar na dúvida entre alguma alternativa e o próprio compliance. Compliance é estar em conformidade, de acordo com as normas, com as ordens, com o regulamento, com as leis, sejam elas externas ou internas. Tudo isso importa para o compliance. Show, meus amores? No resto, me despeço aqui de vocês. Não sai daí não, que a gente tem muita matéria boa para assistir daqui para frente. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Fui! E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo, que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!